e não teve cirurgia. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe do que eu tô falando, eu me chamo Ana, eu sou psicóloga. E ontem eu fiz um vídeo falando de uma cirurgia que eu ia fazer e fazendo um paralelo sobre esse medo de fazer cirurgia com o medo das pessoas de fazer terapia. Então, se você não viu, volta no vídeo de ontem que tá bem legal. Mas hoje eu queria falar sobre frustração. Sobre como quando a gente acha que uma coisa tá muito certa, por mais desconfortável que seja pra gente, né? Então, eu tava com certo medo de fazer a cirurgia, mas o fato de ter uma previsibilidade, então amanhã eu vou às 7 horas da manhã ir no hospital tal, fazer tal cirurgia, que vai ser tal procedimento, me deixou de certa forma segura na minha insegurança. E aí, duas coisas ficam pra mim dessa situação. A primeira é que às vezes a gente vai se organizar e algo vai parecer tão certo na nossa vida, mas mesmo essa coisa que tá agendada, marcada, pode dar errado. Pode acontecer um imprevisto e a gente vai ter que lidar com as adversidades da vida. E a segunda coisa que me fez pensar é que às vezes você vai fazer tudo certo, então eu fiz todos os exames pré-operatórios, eu cheguei no horário, fiz o meu check-in. Quando eu cheguei lá no médico que ele me disse, infelizmente não vai rolar, aquilo não era uma decisão minha, não tinha nada que eu pudesse ter feito que faria com que essa cirurgia pudesse acontecer. A minha parte inteira foi feita, mas eu dependia de uma outra pessoa que me disse, olha, não vai rolar, eu percebi um erro aqui, a gente vai ter que dar um passo para trás. E ali não adiantava me culpar, não adiantava eu buscar onde eu errei, não adiantava eu achar que eu merecia que aquela cirurgia fosse cancelada, porque aquilo não era sobre mim, era sobre uma outra fatia da equação que eu precisava para acontecer. Então, cirurgia sem paciente, sem médico não acontece. Então, às vezes a gente depende de uma equação que não é nossa. E se a gente ficar tomando, pessoalizando essas coisas que às vezes são do outro, a gente acaba virando uma esponja que absorve coisas que não são nossas. Então é muito importante que numa relação a gente saiba separar o que foi a minha parte, eu fiz a minha parte, e o que é a parte do outro. Essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, elas ilustram bem coisas que às vezes a gente passa nos relacionamentos, né? Porque numa situação como uma cirurgia, como eu falei ontem, é muito fácil a gente ver os prejuízos, a gente vê os ganhos, é muito fácil a gente ver o que era parte do paciente, o que era parte do médico, mas na vida, nas relações, é muito difícil separar o que é meu, do que é seu, do que eu fiz e não dependia só de mim, do que você fez e que não necessariamente foi contra mim, mas me afetou. E alguns de nós tendem a puxar demais para si responsabilidade. Então, o quanto a gente olhar para uma situação e tentar ver ela da forma mais realista possível, faz com que a gente tenha mais conhecimento sobre o que de fato aconteceu e não cair nesses vieses que às vezes a gente acaba caindo, porque a gente tende a achar que tudo é culpa nossa ou que haveria algo que daria para ter sido feito para evitar isso, e nem sempre tem. Às vezes tem, mas nem sempre, né? E é muito importante esse senso crítico, mas para isso você precisa ter olhos para ver, você precisa estar bem resolvida com as suas questões. Numa situação dessa, quando você já tem um conhecimento desse seu funcionamento, você pode se convidar a tentar olhar para a situação da forma mais realista, mais próxima, né? Porque a gente sempre vai ter algum tipo de influência nosso, mas tentar ver a situação de uma forma que não te puxe para um sofrimento, mas te puxe para eu estou frustrada com isso, eu estou angustiada, mas isso não é culpa minha, a minha parte eu fiz ou não, eu não fiz a minha parte, daria para eu melhorar aqui, da próxima vez eu posso fazer isso e aquilo, enfim. A gente ter conhecimento do que é nosso nos dá a possibilidade de repensar para uma próxima vez como que eu posso fazer melhor ou não tinha o que fazer melhor. Isso eu espero que tenha feito sentido por aí e a gente se vê amanhã. Um beijo!